Olá, muito boa noite. Está no ar nosso Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro, através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, do nosso portal valedosinos.org, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV. Está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, nós estamos gravando no início da tarde desta terça-feira, mas a gente vai compartilhando e comentando ali na medida do possível, né? Comentários que você faz, por favor, questão de participar e de interagir com os nossos convidados aqui, né? Horários alternativos do nosso Estação Hamburgo também, lá aqui nos canais 14 e 6, ou lá no nosso canal no YouTube. Nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator-feiras e eventos. A gente tem um encontro marcado de 3 a 5 de setembro, no Serra Parque, em Gramado. Os 50 a mais representados lá, nova economia platinada, uma vida mais longeva para todos nós, Gerontofair. E em novembro, de 27 a 29, nós teremos lá a Zero Mais, também no Serra Parque, Gramado. O Universo do Calçado se encontra na Zero Mais. Junto com a gente, Sebratel, global como internet, gaúcha como você, Sebratel é mais velocidade na sua internet. E JG Serviços, 26 anos. Você, condomínios, empresas, cuidam do seu patrimônio, limpam e protegem seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada. Uma honra recebê-los aqui para falarmos de um assunto tão caro para nós, que é a nossa educação pública. Uma bancada concisa, porque evidentemente aqui nós não precisaríamos de muito mais pessoas e sim muito mais horas para podermos falar, professor Nato, de tamanho que é a profundidade e a forma como vocês encaram nas suas vidas, como missão de vidas, a pauta de hoje. Muito boa noite, professor Nato Teixeira, uma honra te receber aqui. Boa noite a todos que nos acompanham, especialmente a ti, né, e agradecer desde já o convite, e a nossa debatedora, o contendora, o participante ativa, a nossa vereadora Luciana. É uma oportunidade que temos aqui para, mais uma vez, tratar de educação. Já foste ministro da Educação. Um profundo orgulho quando tu dizes isso, né? Porque eu fui, de fato, ministro interino, né? No período do ministro Tarso Genro. E naquela oportunidade produzimos, acredito, o terceiro grande momento da história da educação brasileira, né? Porque ali surgiu o Fundeb, ali surgiu o ProUni, ali surgiram os 9 anos, que inclusive tem a minha lavra homologando o Conselho Nacional de Educação, né, o parecer. Coincidentemente eu estava ministro naquele dia, então um profundo orgulho de ter participado da história brasileira. E segue fazendo a revolução, Nado. Sabe que não tem como parar, né? Outro dia alguns comentavam, e aí, Nado, o que tá fazendo e tal? E eu respondi exatamente essa palavra que tu disseste, eu sigo na revolução. A gente fica entrincheirado, né? Poucas coisas são tão revolucionárias quanto propor educação de qualidade no mundo. Não, né? Não tem. Tu quer ver um dado que eu fiz um levantamento importante ali, e eu sempre começo o debate sobre educação dizendo o seguinte: a Campanha Nacional do Direito à Educação, que se tornou, na verdade, uma organização, né? A gente, aparentemente, é uma campanha, ela é campanha, mas passou a ser uma entidade da sociedade civil, de forma organizada. Segue defendendo 10%, né, do PIB para a educação. Hoje nós estamos com 5,1% do PIB comprometidos. Depois eu vou te perguntar, dessa então, aí, se esse dinheiro 5,1 está sendo bem investido ou não. Tem mais esse drama. Ela é representante dos professores em Novo Hamburgo, estava comentando aqui nos bastidores também da sua trajetória na educação em São Leopoldo, vereadora eleita muito por essa classe também. Professora Luciana Martins, muito boa noite, muito bem-vinda à nossa Vale TV. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Nado. Que bom, né?
estar podendo compartilhar essa mesa e falar de educação. Mas eu gosto de me apresentar que sou professora há 30 anos aqui nessa cidade e hoje ocupo uma cadeira no Legislativo e tenho aí a educação como princípio de vida, né? Então é bom ter 2 professores, mesmo o Nado tendo sido ministro, a sua história inicia lá como professor. É hoje. Então, que bom, Segue a história. 2 professores falando de educação. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Professora segue de presidente do sindicato? Não tinha certeza disso. Sigo como presidenta do sindicato. Não sei se precisou de algum momento te afastar por conta da eleição? No período eleitoral, isso na classe, né? Mas estou concluindo este mês o primeiro ano de um mandato de 3. Perfeito. Então, continuo à frente do Sindiprof, inclusive hoje pela manhã saí do Sindiprof para vir até aqui. Bem, professora, quando a gente fala em educação também, sempre movem paixões, né? Entram muitas discussões em torno disso, quando na verdade o que importa é como as nossas crianças, como os nossos jovens estão sendo preparados para serem mais felizes. E dentro desse conceito de sermos mais felizes, é trabalhar melhor, é construir futuros melhores, aqueles desejáveis, e o futuro que quiser para si. Eu acho importante, a gente vive um drama, né? E ontem usei inclusive a tribuna para trazer isso. Infelizmente hoje a gente diz que a educação ela tem deixado a ideia das crianças serem felizes e hoje a gente vive numa perspectiva em grande parte do país com uma educação como mercadoria. Quando o professor Nado traz o valor investido do PIB ou ele traz outros índices que a gente vai estar discutindo aqui, outras avaliações externas, a gente infelizmente, Rodrigo, na sexta-feira, uma professora de 56 anos do Paraná acabou falecendo em uma sala com uma diretora e uma coordenadora onde ela estava sendo cobrada por não alcançar os índices de redação. O professor Nado é da língua portuguesa, porque existem plataformas que hoje controlam, né, o trabalho docente. Então a gente vive aqui um impasse entre o que a gente defende, educação dentro da perspectiva de um alicerce da cidadania, da vida, e hoje o que tem sido implementado tanto na educação básica, que é a questão de resultados, é a questão de atingir metas, avaliações externas. E eu falo aqui de uma rede hoje que atende 23 mil crianças nas cidades, crianças, adolescentes e adultos, né? E que vive também um processo em menor ou maior incidência de mecanismos de avaliação. E que, no fundo, nem sempre visa as crianças estarem preparadas para dar conta dos desafios. Mas quando a gente está falando aqui, a gente está falando de proficiência de língua portuguesa, de matemática, e muitas vezes os problemas, a vida real, ela nos exige soluções que não são dadas por avaliações externas. Não sou contra avaliações externas, mas eu acho que a gente tem que pensar. O momento em que uma professora, aos 56 anos, morre do infarto fulminante dentro de uma sala, de uma coordenação e de uma direção, onde ela está sendo cobrada porque não atingiu índices, que educação de fato se faz nesse país. Imagina o nível de tensionamento daquele momento. Exato. Quando a gente condiciona financiamento público a resultados, também é uma outra questão. Quando a gente tem o prefeito da maior cidade do país fazendo intervenções, retirando diretores porque não atingiram índices, também é de se pensar. Quando a gente tem os índices que hoje, por exemplo, as nossas cidades no entorno, ou a nossa capital do estado tem, e que a gente não investe em educação, é necessário a gente pensar. Então, eu acredito nessa educação. Isso não é uma negação da tecnologia. Obviamente. E ela nem tem. E vou te dizer ela que. É só como discussão em torno do fim. Por que fazemos, né? O que e como fazemos. É isso. Resultado de educação como mercadoria. Concorda, né? Nado? A serviço para quem? Plenamente. Porque tem o debate. Vê esse mesmo drama. O mesmo drama. Observa o seguinte: nós temos Nós não temos na escola brasileira condições reais, objetivas para poder produzir os tais resultados referidos. Vou começar por aí.
Nós temos aqui mesmo no Rio Grande do Sul hoje mais de 300 escolas sem rede elétrica satisfatória, correndo risco permanentemente, né? Colocando os alunos em risco permanente, porque pode dar um curto-circuito, pode dar tudo. Então, primeiro que não tem condições materiais, né? Se não tem condições materiais, estruturais da escola, como prédio simplesmente falando, né? Como é que a gente vai tratar da questão pedagógica nesse nível de exigência que então o mercado aí fora nos coloca, tá? E aí o professor é colocado imediatamente em xeque quando não produz um resultado satisfatório. Então, primeiramente, a absoluta concordância, porque a educação não é isso, né? Eu disse outro dia também num debate, disse que bom que a gente pudesse sentar numa pedra, como os filósofos gregos um dia sentaram, né? E a partir dali produzir um conhecimento que até hoje a gente ouve, lê, escuta e recorre, né? Porque tem que ler Platão, tem que ler Aristóteles, tem que ler Sócrates para poder começar a pensar filosofia. E ensinava em cima da pedra mesmo, né? Sentados lá, e os seus discípulos, que então os alunos, né, iam para lá estudar, tentar entender o mundo. Hoje nós não temos essa ambiência. E isso se agrava ainda mais, como a vereadora lembra muito bem, em relação ao prefeito Ricardo Nunes de São Paulo, isso se agrava quando, né, responsabiliza diretamente o professor com os seus reconhecidos salários médios, para a gente não ser mais contundente, haja vista a limitação de todo o povo brasileiro, né? Então vamos chamar de salários médios profissionais, né? E esse professor tem de dar um resultado para que o mercado do trabalho, né, diga exatamente a partir de índice, esse trabalho tem qualidade. O índice é que determina essa qualidade. Em contrapartida, nós temos aí, desde o período da pandemia, um aumento vai da casa dos 5,6%, uma coisa assim, a 9% de abandono da escola. Quase dobrou o abandono escolar. E isso não se resolve com tecnologia. Isso não se resolve com índices a serem respeitados. Isso se resolve com um ambiente em que a criança, em que o adolescente se sinta acolhido, que tenha pertencimento, né, que interaja com o professor. O Bill Gates deu uma entrevista recentemente dizendo que a inteligência artificial vai terminar primeiramente com 2 profissões, professor e médico. Não sei se escutaram isso. As 2 primeiras profissões em 10 anos, ele fala. Ele não fala em 100 anos, não fala em 50, ele fala em 10 anos. Eu divirjo frontalmente do gênio Bill Gates, reconheço a sua genialidade da tecnologia, mas não há como, sob pena de invertermos a relação com a robótica, né? Nós vamos nos robotizar, então. Porque se a educação não for humanista, ela não será educação. Ronaldo, e o projeto como o Pé de Meia, por exemplo, ele... Bola de meia, né? Pé de meia. Que a gente sabe que grande parte do abandono escolar que nós temos é no ensino médio, né? Ele também ajuda a dar essa ambiência, porque esses projetos vêm se discutindo muito, né? Poxa, então agora a gente tem que pagar para a criança estudar. Mas é exitoso. Isso está certo? Tem 2 iniciativas do governo federal que precisam ser, inclusive, ainda mais divulgadas. Uma é o Pé de Meia, citado, que estimula a permanência do adolescente e do jovem, especialmente no ensino médio. Nós temos uma evasão do ensino médio que continua muito séria. Tá? Ela se agrava, né? Ela se agrava. Falaste da pandemia, mas parece que a tecnologia... Nós temos 97, 98% das crianças entrando na escola, no primeiro aninho lá. Tá? E quando tu chegas no ensino médio, praticamente 1/3 chega no ensino médio. Então é uma defasagem muito grande, é uma distância muito grande, e é a baixa qualidade que está levando a isso. O Pé de Meia, de um lado, ele estimula e tenta dar essa manutenção. É um estímulo para a família, não é nem para o menino, para a menina, para a família.
né? Que invariavelmente pede, inclusive, vai trabalhar, ajuda o pai. Já está com 16 anos, 15 anos, já tem força, né, física, e aí às vezes sai mesmo da escola porque é mais fácil ganhar os R$50, os R$10, né, ali naquela atividade complementar ao trabalho do próprio pai. Então o pé de meia é um estímulo necessário, importante para o estágio da vida brasileira. Mas mais importante que a iniciativa do pé de meia foi a definitiva adesão do governo Lula à proposta da educação integral do Brizola e do Darcy Ribeiro. Isso é muito significativo. Isso no ano passado, o presidente deu até um discurso reconhecidamente, né, publicado, tudo, em que ele faz a meia-culpa, ele diz isso, que ele, num dado momento, discutia com o Brizola o valor do CIEPS, né, criticou num dado momento em eleições, né, quando eles se enfrentaram, e hoje ele percebe que não há outro modelo de desenvolvimento. Não é modelo de desenvolvimento na área da educação exclusivamente, mas de desenvolvimento social e potencialmente econômico. Não há outro modelo que não seja esse de colocar uma criança que chega pela manhã e toma um café da manhã. Aí ela tem condições de pensar. Todos nós. Tem pessoa que, quando atrasa o almoço, eu não consigo mais pensar. As pessoas dizem isso honestamente, não dizem? Sim. Não consigo mais raciocinar. Então, a criança tem que tomar um café da manhã, tem de estudar aquela manhã inteira, né? Tem que ter direito ao almoço, porque nós estamos falando das crianças brasileiras, da triste favela do Rio de Janeiro, das lamentáveis vilas. Com pouco, né? Sai com... E cuja mãe não está ali às vezes sai, mais para ajudar. Às vezes sai com nada, esperando que às 10 da manhã tenha um lanchinho de uma escola regular normal. Né? E no centro de educação popular, não. Tu já chega tomando café da manhã. Né? E aí depois tu vai ter o lanche, depois tu vai ter o almoço, tu vai ter atendimento de saúde, atendimento dentário. Olha a valorização da criança, né? A sua higiene pessoal, e só vai voltar para casa lá às 18 horas, jantada. Ô, Luciana, está muito distante desse ideal que o Nado está propondo. Na verdade, quando o Nado traz uma perspectiva de educação integral, e eu acho que realmente esses dois aspectos que o Nado traz, tanto o pé de meia como a educação integral, ainda está a passos, né, muito lentos, assim, estamos caminhando. E é óbvio que não vai acontecer dentro dessa perspectiva que o professor Nado traz, dessa perspectiva do CIEP, do Brizola. Hoje já tem outras situações. Aqui em Novo Hamburgo nós temos algumas iniciativas e o governo federal ofereceu um número de vagas para educação integral e a administração anterior não fez adesão. Fez uma adesão bastante tímida. Nós temos aí 2 escolas de educação integral que funcionam, que as crianças entram às 8 horas e saem às 17 horas. E veja só que absurdo, hoje discute-se a continuidade, porque, para além das professoras e dos professores que são concursados, ele tem uma perspectiva de oficinas, que são uma outra forma de contratação. E me parece que está sendo discutido isso na cidade, de forma a romper um modo que vinha sendo realizado pela gestão anterior. Então, acho que é um grande desafio e passei por um processo onde que a gente discutia, né, a quantidade dos eleitores de Novo Hamburgo hoje com o ensino fundamental, com o ensino médio e com o ensino superior. Esse é um tema que dialoga, né, com a questão do desenvolvimento econômico da cidade. A gente diz que Novo Hamburgo está numa perspectiva que precisa desenvolver uma nova matriz, que precisa desenvolver a questão do desenvolvimento. E a educação é fundamental. Hoje, as nossas escolas de ensino fundamental em Novo Hamburgo, que são municipais, têm uma grande diferença de São Leopoldo, Nata. As nossas escolas, elas, na sua grande maioria, terminam o 5º ano. E a gente vive um drama aqui. Quando tu trazia a perspectiva de escola, ontem nós acompanhávamos que uma das escolas da Santo Afonso, que atende o ensino fundamental completo da rede estadual, não consegue ligar uma máquina para tirar um xerox,
porque cai a luz. Nós temos 90 escolas na nossa rede municipal, que a gente discutiu agora no mês de fevereiro e no mês de março, como é que nós íamos ter a nossa comunidade escolar nesse espaço, porque nós não temos um conforto térmico. As nossas escolas não têm estrutura física, a grande parte não oferece. E olha, hoje está agradável, estamos aí no mês de junho, mas eu sempre digo, vai chegar novembro, vai chegar dezembro, nós vamos viver. A rede elétrica da nossa rede municipal é super precária, né? Então, os desafios. A nossa rede estadual, que atende o ensino médio aqui, o índice, se a gente for ver em relação às cidades da região do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo tem um índice alto em relação à questão do abandono do ensino médio. Nós temos bairros que não têm. Aonde estão as nossas escolas de ensino médio? Para um jovem que mora na Roselândia, ele consegue acessar? Para um jovem que mora em Lomba Grande, aonde nós temos uma única escola estadual, e que o ano passado funcionava 2 dias por semana, 3 dias, que é o Madre Benícia. Então a gente vive uma precariedade. Como é que a gente fala em desenvolvimento de uma cidade onde a educação vive esses dramas? E se a gente for ver, por exemplo, a nível nacional, aonde está o nosso plano nacional de educação? Está num congresso que não vota. Sim. Esse ano não disse que veio ainda, né? Não, normalmente eu não gosto muito de trabalhar. E que não vota, né? Nós estamos aí, este ano, Rodrigo, encerra o nosso plano nacional, onde a gente tinha uma defesa de 10% do PIB, aonde a gente tem a maioria das metas não atingidas e aonde tem uma discussão, uma dificuldade brutal de avançar. Aqui na cidade nós temos um plano municipal de educação, que também tem as suas diversas metas não alcançadas. Então a gente vive, quando fala em educação, e por isso que eu gosto de fazer o contraponto, né? E o professor Nado trouxe bem. Se faz avaliações externas e se traz essa perspectiva de resultado sem oferecer, para que a gente chegue nesse resultado, tanto para os docentes como para os nossos estudantes. Isso é de uma forma muito clara, assim. A gente pode falar de orçamento municipal. Nesse primeiro quadrimestre, quanto o município investiu em educação? Menos de 9%. Nós temos um mínimo de 25%. Nós temos um programa municipal de transferência de recursos para a administração das nossas escolas, e temos uma data aí de fevereiro para as escolas receberem. Elas receberam no mês de maio. Então as escolas ficaram sem nenhum recurso entre o início do ano letivo até o mês de maio. Qual o prejuízo disso? Aí quando o professor Nado traz sobre a questão da alimentação escolar, sobre a questão de ofertar um espaço para isso, as nossas escolas, inclusive, em alguns momentos a gente recebe relato da dificuldade de alimentação escolar. Sendo que isso é uma verba que vem direto, carimbadinha. Sim. Realmente, e que teve pela primeira vez no governo Lula um reajuste na sua tabela. Alguém que pode estar escutando diz assim, mas o valor é insuficiente. Sim, o valor é insuficiente. É necessário que se faça uma contrapartida. Mas 25% do orçamento municipal é utilizado para a educação. Mas uma cidade como São Leopoldo, Novo Hamburgo, que tem uma carência muito grande de vários pontos, mesmo que a gente comemore esse ano 40 anos do Aipim ao computador, aquela coisa toda, né? Outros tempos da cidade, né? A gente também enxerga que aqui tem sempre muita coisa para ser feita. Falava da precarização desses espaços que o então vereador Gustavo Fink apontava, né? A Comissão de Educação do município apontava, da nossa Câmara de Vereadores e tal. O deputado Sur apontava em vários momentos, tanto das escolas públicas quanto das públicas estaduais quanto das municipais, né? Mas se a gente olhar para a nossa região na volta, tem muitos prefeitos que dizem assim, eu não tenho onde botar 25% do meu orçamento na educação. E às vezes fica inventando projeto que não leva a lugar nenhum. SIC Rodrigo Stephan, tá? Eu assumo a responsabilidade pelo que eu estou falando. Bom. Mas por que, professor? Eu assisto isto. Eu vejo
invencionices, e talvez até da nossa volta imediata, assim, porque também são cidades maiores. Assim. Mas é pelo processo de urbanização. 10 mil pessoas e muito concentrados, seus núcleos, tanto rural quanto urbano, muito concentrados e próximos, que não teriam o que fazer com isso. Esse modelo de 10% para tudo, ele não deveria ser também pensado contemplando essas diferenças do nosso país? Não, mas existe, né? Nós estamos falando de financiamentos diferentes. Quando a gente pega mas o Fundeb... 15% ele é de cima a baixo para todos os estados e municípios da nação, não, teoricamente. 25% do orçamento municipal, tá? E o Fundeb é pago pelo número de matrículas, certo? Quando a gente fala, por exemplo, vamos comparar aqui Campo Bom com Novo Hamburgo. Quantos estudantes tem na rede municipal de Campo Bom? 7 mil. Novo Hamburgo tem 23 mil. Quando a gente pega os orçamentos municipais, né, aqui diz que nós temos um orçamento aprovado na Câmara de Vereadores, que não é verdade, que é fictício. Sim, quase 2 milhões de reais, é mais de 2 milhões, mas diz que não. Eu, inclusive, estou aguardando, né, tenho reiteradamente reforçando que a Secretaria da Fazenda, então, precisa apresentar um orçamento que não é fictício. Apesar de ter recebido o carimbo lá de 14 vereadores, inclusive do atual prefeito. E retorno aqui para dizer, em nenhum momento ele usou a tribuna para dizer que estava aprovando uma peça orçamentária que não era fato. Esse orçamento foi aprovado em dezembro. Foi aprovado dia 13 de dezembro, né? Então nós estamos falando de uma peça que passou por isso. Então são 25% desse orçamento. Mas quando a gente pode ver, principalmente aqui, Ivoti, Picada Café, Campo Bom, Monrota, são cidades que não têm essa complexidade urbana que nós temos. Né? Então é isso que faz a diferença. Se tu pega uma cidade que tem 23 mil, se tu comparar o orçamento do município, o orçamento da educação de Novo Hamburgo, às vezes de alguns municípios. Né? Então é essa a diferença. Mas quando a gente fala em orçamento federal, ele é de acordo com o número de matrículas que o município tem. Mas realmente as estruturas são diferentes. Hoje, e o professor Nado trazia que 98%, 99%, eu diria que nós temos que ter 100% das crianças nas escolas, né? A partir de 4 anos, é obrigatório as crianças estarem na escola. De 0 a 3 é conforme demanda. Mas, a partir de 4 anos, ela é obrigatória. Então, é necessário que a gente tenha todas as nossas crianças. Vamos dizer assim, indiretamente. Vocês devem ter acompanhado a discussão sobre a recente proposta do ministro da Fazenda, que foi comigo, inclusive, no Ministério da Educação. Eu fui chefe de gabinete do Ministério e ele era o secretário executivo. Depois ele virou ministro e eu fiquei secretário executivo. Então, Fernando Haddad, trabalhamos juntos na original equipe do Tarso Genro. Quando o ministro da Fazenda propôs essa elevação do IOF, a taxação maior, o Hugo Mota, presidente do Congresso Nacional, reagiu muito fortemente, e de tal sorte que, de alguma maneira, foi uma espécie de porta-voz do famigerado, do fantasmagórico mercado, né? E houve um recuo. Mas logo após, o presidente do Congresso, fiquem bem atentos com isso, isso ainda não veio com a força que poderá vir. Em mais de uma oportunidade, o seu excelentíssimo deputado Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, ele diz que chegou a hora de mexermos em estruturas, em leis, não necessariamente buscando o consenso. E ele acrescenta, e um dos aspectos a ser abordado será a desvinculação da receita da educação e da saúde. Aqui... Se tudo está ruim, pode piorar. Mas óbvio, o que é a desvinculação? Né? E aí, independente de valores ideológicos, mas é natural que desvinculação signifique menos atuação do Estado e mais vinculação de receita, mais atuação do Estado.
Dentro das questões ideológicas. E daí o cara vai, então um é de esquerda, outro é de direita. Também é verdade. Mas a verdade é que no momento em que desvincularmos a receita para a educação, tu colocas no orçamento público do município, do estado ou da União a autoridade absoluta do prefeito e dos vereadores. Se nós vamos dar 10% para a educação, ou 5%, ou 25%, que hoje é a exigência, vamos ver. Vamos ver. Se tu pegares um prefeito, né, apaixonado pelo asfalto, apaixonado por obras físicas, né, e até secundariza um pouco a educação, não, tá lá o prédio, as professoras estão recebendo, tá lá, os aluninhos estão tendo aula. Certo? Sem nenhum projeto pedagógico, sem nenhuma visão de mundo a partir da educação, tu pode reservar nesse orçamento, quem sabe, 5%. E tu terás autoridade para isso. Se houver a desvinculação. Observa a gravidade disso. Isso muda a história do país. Isso é conquista da nossa Constituição Cidadã de 88. Tá? E que se ampliou, por isso o meu orgulho aqui na abertura do programa, que se ampliou com 5% a mais de receita vinculada através do Fundeb. Que é ali por volta de 2005 que nós produzimos a emenda constitucional que... E que forma a gente poderia ter, Nado, aí pensando de uma forma prática, para que municípios que precisassem, talvez um pouco menos, não precisassem ter essa vinculação neste patamar? Eu acho que poderia fazer com que o Tribunal de Contas, por exemplo, desse... Me parece que, de alguma forma, o Tribunal de Contas vem passando olhos grossos para alguns municípios. Sabe que isso é uma discussão boa de fazer aí, não também. Sei se tá certo ou errado. O governo Leite, ele criou o SAERS, né? Que é o Sistema de Avaliação da Educação do Rio Grande do Sul. E a partir do SAERS, ele distribui 11%, também não é nada muito elevado, 11% da receita do ICMS, que é uma distribuição, né, que já se dá naturalmente do Estado, que é o principal imposto do Estado, para os municípios, que é daí que vem a renda. Que eles consideravam muito critérios econômicos, agora passa a considerar outros critérios educacionais. IDH, entende? Né? Educacionais. Então, o que ocorre ali? A escola que produzir mais qualidade de ensino, que tirar uma nota melhor, e, portanto, o município com suas escolas terá um aporte de orçamento. Não vinculado. Né? Não vinculado, isso é da receita do Estado. Né? Se o Estado está propondo isso, também há que se questionar essa afirmação de que tem muitos municípios que não sabem o que fazer com os 25%. Isso deve ser um número reduzidíssimo. Eu estou usando uma realidade que cair, alguma coisa assim. Mas é reduzidíssimo. Vamos falar de cair, tá? É reduzidíssimo. Não, estou falando do município, né? Da região do Vale, né? Tá, mas a gente município, pode falar. Inclusive, bastante... Na verdade, se esses municípios quiserem avançar na primeira etapa, de 0 a 3 anos, e aí a gente pode falar de alguns municípios bem específicos, que até o presente momento não tinham uma escola de educação infantil. E a gente está mudando a realidade. Porque antes, a gente poderia pensar, há 10 anos atrás, que as empresas mantinham as escolas de educação infantil. Hoje, é o município que deve manter. Então, assim, eu concordo com o professor Nado. Quando um prefeito diz que não sabe aonde vai utilizar os 25%, me parece que está faltando aí... alguma coisa nesse município. Eu acho que pode ter pouquíssimas exceções. Entendi. Valorizar as professoras e professores, cumprir a Lei 11.738, cumprir a questão de trazer para dentro das escolas a psicologia, a assistência social, desenvolver, ter em vista que a educação é uma forma de desenvolver economicamente, né? E eu não consigo encontar. Ampliação da educação integral. Exato, como é que, entendeu? Como é que tem o que fazer com os 25%? A Luciana traz um ponto aí que a gente ainda não discutiu, que é como cuidar dos nossos professores e professoras. Vamos guardar a segunda parte desse debate para esta resposta, não que a gente vai resolver os problemas do Brasil agora aqui. Evidentemente, esse é um assunto que uma hora é impossível tratar com a profundidade necessária, minimamente necessária, mas sim sempre discutindo questões importantes em meio a tudo isso. E a minha provocação também, professores, respondam no próximo bloco,
De que forma, tu falaste de tecnologia, a gente falava em tecnologia versus o professor, Sim. podem coexistir de uma forma saudável e interessante, inclusive, para o aluno. Na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Bem, programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo, é óbvio que a gente está conversando aqui, né, e debatendo aqui de uma forma que é mais intensa durante o programa, aonde a gente tem números que são sempre desafiadores, né, sempre superlativos, porque sim, a gente fala de um orçamento gigante, mas a discussão é em torno de que gigantismo é esse, né? É gigante proporcional ao tamanho deste país? O professor Nato trouxe alguns números. E o resultado, né? E o resultado disso. Eu fiz um levantamento breve só para gerar reflexão, né? Como pode, né, nós termos na avaliação do PISA, o PISA é uma avaliação internacional, no âmbito da OCDE, tá? 79 países participaram do último, né? Que é lá 2022. Isso também as pessoas, às vezes, quando analisam dados, se equivocam. Isso está assim, não é verdade. Tudo de 2 em 2 anos, ninguém vai fazer um questionário desse tamanho, um levantamento desse tamanho que se dê, né, numa pesquisa de curto prazo. Não é assim que funciona. Mas só para nós termos ideia, em relação do nosso Brasil, nós tínhamos naquela oportunidade de alcançar uma média em matemática. As nossas crianças foram avaliadas aos 15 anos na matemática. Tá? Nós tínhamos que chegar a 472 de nota, né? De 1000. Nota 4,7 de 10. Né? Nós alcançamos 3,9. Aliás, 3,7, que é 379. E na leitura nós chegamos a 410, quando também deveríamos alcançar 476. Isso é no âmbito comparativo internacional. Se nós chegarmos para a realidade nacional, nós vamos para o IDEB, é um índice nosso, tá? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é uma prova aplicada. Não em relação aos não, outros, agora mas a gente nós em relação exatamente, nós está caminhando. Isso aí, nós em relação a nós mesmos. Quando a meta era de 5,2, o Brasil chegou a 4,2. E quando a meta no Rio Grande do Sul era 5,5, nós chegamos a 4,3.
Tá? Então, esses dados, tá? Eles são importantes para quê? Não estamos bem. Tá? Não estamos evoluindo. Agora, esses dados têm que se compatibilizar com as condições, por exemplo, que eu citei anteriormente, infraestruturais de uma escola. Aí a gente chega aqui no Rio Grande do Sul, levantamento feito agora em abril, encerrado em abril, pelo Sindicato Estadual dos Professores, pelo CEPERS. Bom, é um levantamento do sindicato, não é do governo? Não. Uma escola com lâmpada ou sem lâmpada. A gente acompanhou o Pedrinho. Nós vamos lá e... Quanto tempo o Pedrinho ficou fechado? Que eu fiz uma campanha, Nossa, na defesa do Pedrinho. A ou B, enxergar que aqui do nosso lado. Aqui do lado. O nosso Pedrinho. Novo Hamburgo, né? A precariedade. Mas olha a precariedade Temos um Ciano Ludwig, temos um Oswaldo Aranha, mas Oswaldo Aranha, que citar aqui o Novo Hamburgo, Wolfram Messler, né? Então, olha o que está nesse momento. Né? Segundo o CEPERS. Agora, reiterando, o CEPERS foi lá e entrou na escola. Então, o governador também pode ir lá e entrar na escola. Então, não tem como ser mentira, entende? É o típico levantamento formal. São simplesmente 310 escolas. Nós temos perto de 2.200, 2.300 escolas. 310 escolas têm problema de rede elétrica, neste momento. 241 tem problema de telhado. 177 com infiltrações. 142 com problemas hidráulicos. 121 que iniciaram uma obra, pararam e não deram sequência. 101 muros que a gurizadinha vai lá se escorar para conversar, correndo o risco do muro desabar. 63 da enchente, que precisam ser e ainda estão em fase de recuperação. Quando a gente olha esses números aqui e contrasta com o desempenho do aluno não é satisfatório, mas em que contexto será satisfatório? Se ele pode se machucar se escorando no muro da escola na hora do recreio, do intervalo. Nós não chegamos ainda no tema da valorização dos professores, que aí, por outro lado, respondem a tudo isso como se fossem, né, então, de fato, responsáveis pela saúde da criança, pela saúde dos pais da criança, professor, pela compreensão. Me parece, inclusive, que é a uma gente coisa tem um número que já foi em algum grau pior, onde a escola tinha uma ingerência sobre si mesma ainda menor. Hoje, pequenos reparos, obras, podem ser feitos pelo próprio caixinha que a escola tem, vindo do governo do estado. Isso já faz alguns anos, né? O governo Tarso passou por isso também, enfim. Evidentemente, o governo Leite, né? Uma outra situação, né? Qual é a grande discussão? É passar a administração das escolas privatização. Ou município, nós estamos trazendo empresas. Nós estamos trazendo o estado que só cuidava da educação, da segurança, da saúde, agora tá passando a saúde para o município, passando a educação para o município, ou terceirizando. Mas terceirizando, Rodrigo, quando tu fala do caixinha nas escolas, porque na minha, eu sempre estudei escola não pública. existe mais caixinha. Na minha época nós não tinha xerox, tinha papel higiênico. Né? Muitas das nossas escolas estaduais, infelizmente, hoje elas têm uma empresa privada que está administrando parte dos recursos financeiros. Ou seja, a gente entende que a estrutura física que o professor Nado traz, seja ela está a serviço do pedagógico. Claro. E quando o professor Nado traz que a gente, ao avaliar um aluno em uma dessas avaliações citadas por ele, a falta de estrutura física influencia na questão pedagógica. E hoje o que a gente tem visto, e aqui no Rio Grande do Sul, essa é a grande discussão em relação à questão do Estado, é a entrega do orçamento público para a iniciativa privada. Ou seja, sai da escola, sai de estar a serviço do pedagógico e está a serviço do mercado. Ou seja, alguém vai administrar o orçamento da escola. Alguém vai ganhar com isso. Alguém vai ganhar.
Porque qualquer negócio depende de faturar. Né? Vamos falar sério. Alguma empresa que quer administrar uma escola, ela não visa lucro? Obviamente que não. Num sistema do capital, um empresário vai fazer filantropia administrando qualquer orçamento. Ele vai, sim, tirar ali um grande percentual. Então, quando a gente está falando, e eu lembro, há 30 anos atrás, quando eu entrei aqui na rede municipal, nós tínhamos uma secretaria de obras, que não era uma mera figuração, que não eram meia dúzia de funcionários. E essa secretaria de obras, ela ia lá quando uma escola precisava, quando tinha um problema no muro, a secretaria de obras ia lá e executava o seu trabalho. Quando nós tínhamos um problema... Que daí uma porta não custa 300%, ela custa o preço de uma porta. Quando nós tínhamos um problema de um telhado, a secretaria de obras. Hoje, quando tu fala dentro do nosso município, quantos funcionários nós temos secretaria de obras? De fato, nós temos... Hoje, se acontecer algo nas nossas escolas, nós temos um contrato de uma empresa que vai fazer esse trabalho, a escola vai ficar horas e horas e horas necessitando. Então a gente vem, e aí a gente tem uma questão sim que para mim é ideológica. Porque a gente está aqui numa defesa se a gente quer um Estado mínimo ou se a gente quer um Estado de bem-estar, que vise, né, o bem-estar da sociedade. E é uma disputa de orçamento. A educação vive hoje uma disputa. A iniciativa privada quer esses 25%. A iniciativa privada hoje sabe que dentro do orçamento público municipal, estar condicionado a ter que investir isso é da onde a gente pode estar financiando. Olha a discussão aqui no município. Não temos dinheiro para a orquestra. Mas para os núcleos nós vamos tirar do Fundeb, e eu não estou aqui defendendo de maneira nenhuma que não se tenha, que não se faça uso, né? A gente não tem recursos para realizar uma Olimpíada Escolar. Quem banca? A educação. O município vai fazendo várias parcerias, tirando o dinheiro de onde? Da educação. Dos 25%. Dos 25%. Que é o primo rico. Essa é a provocação então, que eu faço. Assim, nem estava falando de Novo Hamburgo, sei que aqui... A educação, o recurso da educação vai para assistência social, ele vai para a saúde, ele vai para o esporte, ele vai para a cultura. E, de fato, o que fica dentro da educação? Mas aí, só para reforçar o que também já transitou aqui no nosso debate. Aí, o mercado começa, através do presidente do Congresso Nacional, a defender a desvinculação de receita. O que é a desvinculação de receita? É pegar os 25% e fazer o que eu quero. Quando ele está falando assim... Que é muito dinheiro para educação e muito dinheiro para saúde. Isso, em última análise, é o que está na cabeça dos liberais, vamos dizer assim. Quando o presidente da Câmara dos Deputados institui um grupo de trabalho e dá 45 dias e diz assim, vamos realizar uma reforma administrativa. Mas agora, a reforma administrativa não vai estar baseado só na carreira dos servidores públicos, sejam eles estaduais, municipais. Então, nós vamos mexer em algumas outras situações. E hoje nós temos um grupo de trabalho dentro da Câmara dos Deputados e que visa isso. Tem 45 dias para apresentar. E quando o professor Nado traz sobre os índices constitucionais, tanto da saúde e da educação, é isso. E a gente vai estar discutindo logo ali, muito, muito brevemente, essa desvinculação. A gente lembra perfeitamente até, inclusive, de um ex-vereador que foi candidato a prefeito aqui da cidade, e nós discutimos há uns 3 anos atrás, 4, em algum momento, eu entrei no gabinete dele, ele estava assistindo uma defesa da desvinculação, e eu disse, sério que o senhor defende isso? Sim, eu defendo isso. Como assim? Porque, de fato, tu quer dinheiro, né? Se tu pensar assim, quanto do orçamento desses 2 bilhões, esse orçamento que diz que é fictício, né? O real, estou esperando. Mas quanto deles é desvinculado? De fato, quanto nós temos de desvinculação? Hoje a cidade investe quase 20% e tem investido nos últimos anos 20% do orçamento em saúde, mesmo que o teto seja 15%, né? Porque a gente teve aí uma desobrigação do governo do estado. Esse programa Assistir, que é desassistir,
ele tem desassistido os nossos hospitais da nossa região metropolitana. Isso tem feito com que os recursos municipais sejam investidos. O governador do estado não investe 12% em saúde, mesmo que tenha um teto. E aí, quando tu diz que o Tribunal de Contas tem feito aí, tá com uma vista grossa, ou faltando aí um grau, aí a gente está dizendo disso, né? Porque eu trago lá o IP Saúde para dentro como se tivesse investido em saúde. Quando eu estou falando do investimento do Estado em educação, eu também trago, por exemplo, o pagamento dos aposentados e das aposentadas para dentro como se fosse despesa da educação. Eu vou fazendo várias manobras orçamentárias e, de fato, a gente tem uma precariedade. Luciana, foco desse segundo bloco era para ser, mas não podemos terminar esse programa sem falar disso, da valorização dos professores. Qual é o tamanho, em tudo isso que nós queremos para uma educação melhor, professor, quanto disso depende da gente efetivamente cuidar melhor da remuneração dos nossos profissionais? Primeiro, é sempre importante dizer de novo sobre essa desvinculação. Por exemplo, quando se criou o Fundeb, se reservou dentro do fundo, constitucionalmente, 60% para a valorização do professor. Assegurar a sua remuneração e ainda potencializar com cursos de formação continuada, né, qualificação. Então, o que apontou ali o Fundeb? Nós precisamos assegurar o salário do professor. Eu acho que eu sou o mais antigo, para não dizer o mais velho, o mais experiente, mas nós vivemos antes do Fundeb atrasos dos professores como se fosse um atraso qualquer numa gestão. Isso levava 2, 3 meses. O que tem? Não consegui pagar os professores, esperem um pouco, né, que eu estou administrando. Diziam os prefeitos, diziam os governadores e eventualmente até os presidentes quando responsáveis são pela educação superior, né? E porque a gente às vezes descuida também nas análises, né, mas continua constitucionalmente, né, o ensino fundamental, prerrogativa formal do município, ainda que tenhamos escolas estaduais com ensino anos iniciais e depois finais, mas regra geral, né, é dos municípios, como o ensino médio, regra geral é do Estado, unidade da Federação, e o ensino superior da União. Mas a questão é que o Fundeb repara isso, não vai ter mais atraso de salário. Não teve de fato. Não teve de fato. Excetuando-se um período inacreditável do governo Sartori. Inacreditável. Né? Mas ali a solução era via tumeleiro, né? Com todo respeito, governador. Mas foi o que passou, né? Então, tirando aquele período, não há atraso. Nos municípios, todos pagam os professores, porque o Fundeb constitucionalmente assegura aqueles 60%. Então, isso é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Então, aquele prefeito, aquele governador, aqueles que queiram, né, valorizar o professor, poderão fazê-lo das mais diversas maneiras. E dentre elas, que aí eu acredito que a nossa presidenta do sindicato, vereadora que é, pode até nos auxiliar em exemplos mais concretos, não há mais como não entrar hoje no debate escolar uma espécie de binômio, né? De um lado, uma violência, que eu não diria só a violência física propriamente, né? Mas um ambiente de violência originário, né, do bairro mais pobre, da situação mais precária de vida. Então, uma violência que o adolescente, mais do que a criança, daí, traz, né, do seu ambiente de origem, essa violência que se torna então uma violência psicológica, né, num binômio com o professor sendo o responsável por esta saúde mental, que termina, é claro, afetando-o. E aí não é ele só responsável em direção ao outro, que é o seu estudante, seu aluno, mas em relação a ele mesmo. Que saúde mental esse professor tem. Para além dessa reflexão, professor, de alguma forma, essas garantias que nos últimos anos foram conquistadas, nos últimos 20 anos, 30 anos talvez, se a gente for pensar em algumas delas, isso atraiu novamente o profissional, o futuro profissional para o magistério? Tanto não atraiu,
que hoje nós temos promoções de licenciatura e as vagas não são preenchidas nas diversas universidades. Luciana. Vamos falar do Fundeb. Acho que quem está aí nos assistindo não tenho dúvida que nesses últimos meses o Fundeb fez parte da roda de conversa de todos os cidadãos e cidadãs hamburguenses, né? Porque, veja bem, professor Nado, nós temos aqui uma data base, que é o mês de abril, e nós tivemos o prefeito municipal, vivemos aqui uma situação muito peculiar também, que o professor Nado, que é de São Leopoldo, não conhece, porque a gente vive em uma cidade que tem 2 decretos. Nós temos um decreto de calamidade financeira e um decreto de calamidade estadual. Então, veja bem, não é para qualquer um, né? É só para os cidadãos hamburguenses que vivem essa realidade. Diante desse decreto, então, o prefeito disse que nós teríamos 0 de reposição salarial. E quero dizer para vocês que hoje, no dia 3 de junho, continuamos com 0, tá? Porque não temos aprovado a reposição salarial do ano de 2025. E a gente discutiu aqui sobre quem de fato paga hoje a folha de pagamento. E aí eu vou ampliar, não vou falar só de professores e professores, vou falar de trabalhadores de educação. Quem é que paga a senhora que faz a alimentação escolar? Quem paga a senhora, o senhor que faz a higienização das nossas escolas? Hoje, nós temos na cidade de Novo Hamburgo o Fundeb, que é responsável pelo pagamento de toda a folha de pagamento dos trabalhadores de educação. Sejam eles concursados, que nós temos pouquíssimos servidores que fazem higienização e alimentação concursado, que eu lamento bastante, mas temos uma empresa, né, de economia mista, que é a Comur, que acaba prestando esse trabalho dentro das escolas. E a gente trouxe isso para a sociedade, né? Hoje, o mínimo que se deve investir em folha de pagamento é 70%, professor Neto. Isso subiu. E hoje pode ser de 70% a 100%. É a critério de quem administra a cidade, né? A nossa secretária da Fazenda diz que nós, o ano passado, fechamos em 82% do valor. Quer dizer, sobrou 18% para todos os projetos. É para outra, né, para manutenção, enfim, é uma opção. Poderia ter utilizado tudo, utilizou 82% para ver o quanto a nossa folha de pagamento. Hoje, para se ter uma ideia, a nossa folha de pagamento ela é 29% da receita líquida. E se a gente botar a Fundação de Saúde, dá 30 e poucos. E o limite aí, é quase 50% que poderia se... Nunca se usou pouco orçamento público para pagar a folha de pagamento de servidor público em Novo Hamburgo. Então a gente saiu a campo e foi dizendo para a comunidade, olha, a opção de 0% é uma opção política, não é econômica. Porque o Fundeb, inclusive, que foi reajustado em 6,27 em janeiro, hoje, o que o prefeito vai fazer com este valor? Se 70% eu preciso utilizar para a folha de pagamento, nesse primeiro quadrimestre, sabe quanto foi utilizado? 60%. Então, eu posso usar até 100%, eu usei 60% do Fundeb. Sobrou valor do Fundeb para o ano de 2025, que a outra gestão não utilizou, né? Mais de 20 milhões. Então, a gente tem aqui uma situação muito séria, porque a gente não valoriza. Hoje a gente tem um plano, nós tivemos 890 professores chamados aqui no último concurso público. Eu sempre digo que nós somos hoje a capital do concurso público para professor em Novo Hamburgo. Formam bem professores, né? Depois vão dar aula em outras exatamente. cidades na volta, e aí a gente investe, a gente investe dinheiro público, tá? Porque alguém tem que... carreira não é mais interessante. A gente tem, e a gente fez aqui nessa casa. Eu lembro que a gente fez nessa casa aqui, eu vim aqui dizer com uma camisetinha preta e verde que dizer que tirar o plano de carreira era um retrocesso e que a cidade sofreria as consequências. Tá aí. Passado 15 anos, porque completamos agora 15 anos. Né? Nós estamos falando de 2009 e hoje nós estamos em 2025. Nós estamos completando quase 16 anos. E eu dizia que a cidade iria viver isso. E hoje vive.
Tanto é que muitas escolas, neste momento, o teu filho e a tua filha estão sem professor. Porque no mês de junho... O debate tanto não é partidário que o que você está falando é do governo do PT. Não, Estive aqui dividindo, estive aqui dividindo essa mesa com, né, o prefeito na época, que era o Tarcísio do PT, do partido hoje que eu sou vereadora. Sou vereadora pelo Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores. Mas eu me apresentei que eu sou professora e que eu defendo a educação indiferente, né? Eu sempre brinco que não é o P que faz a diferença, né? E a gente dizia para a sociedade. E é muito tranquilo. Porque hoje, quando alguém diz que a vereadora Luciana está defendendo a educação porque ela é contra um governo que não é do seu partido, a sociedade toda acolhe e diz, não, eu conheço essa professora há 30 anos, né? Sequer ela era afiliada e sequer pensava em ser vereadora da cidade e ela estava lá. Sequer defende que aquilo ali foi uma boa medida, Não. E tanto é que nós não conseguimos chegar no governo de novo, né? Tanto é que o PT não elegeu mais prefeitos a partir disso. Para mim, isso é um divisor de águas. E aí a gente tem o desafio, sim, de construir uma carreira atrativa para os professores e para os servidores públicos municipais. E aí a gente está aqui, dividindo a mesa com o professor Nado, que foi um dos proponentes do piso nacional. E hoje, passado, né, de 2008 a 2025, passado 17 anos, a gente tem aqui a triste notícia de dizer que os gestores públicos, hoje nós temos no Supremo Tribunal uma discussão se o piso é teto ou se ele é o início de uma carreira. E aí a gente tem as mais diversas, né, configurações, então é desafiador. Mas eu quero dizer que... Evidentemente, professora, vamos deixar isso claro, que a convicção é de que ele é início, né? Não tenho dúvida, é piso. Ele é piso, não é teto. Ele é piso, ele não é teto. E ele não se compra na tumeleira. Tem subsolo? Ainda tem. Ele se cumpre, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos um salário... Ainda tem porão, né? Temos que tirar o pessoal do porão. Temos aí um salário que deve ser o mínimo de 2.400 para 20 horas como um piso salarial. Né? E isso a gente está dizendo aqui, eu confesso para vocês, em 2008, que eu jamais iria discutir na cidade de Novo Hamburgo o quanto a política do piso nacional é importante. Porque nós temos clareza que hoje os professores e as professoras de Novo Hamburgo não recebem o piso. Porque nós temos hoje professores que iniciam a sua carreira com R$ 2.090, que ingressaram aqui com o magistério. Óbvio que a gente vai lá no portal da transparência e alguém vai dizer, não, o que a professora está dizendo não é verdade, porque eu encontro lá que um professor que tenha graduação, sim, porque essa é a carreira, né? O servidor público e as professoras entram, são eternos aprendentes, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é isso que nós esperamos, é isso que vai trazer com que a gente tenha resultados melhores. Né? Não é a tecnologia apenas, mas é a valorização das professoras e dos professores. E isso precisa estar associado a uma carreira atrativa. Luciana, só para deixar bem claro, não foi votado no reajuste? Já chegou à Câmara a proposta? Está andando na Câmara ou nem chegou? Pois então, chegou uma proposta no dia 19 e ontem, às 9h35 da manhã, chegou uma mensagem retificativa. Então, nós tínhamos uma proposta e, infelizmente, o prefeito encaminhou uma mensagem retificativa que muda a questão. Né? Nós temos aqui uma discussão de 5,48 parcelado em 3 vezes, no mês de julho, no mês de setembro, no mês de dezembro, com uma forma de recomposição. E ontem o prefeito encaminhou com uma outra forma. Então, inclusive, amanhã vamos estar discutindo isso pela manhã, porque... Mas muda radicalmente isso? Não muda, mas traz prejuízo. Entendi. Tá bem. E daí nós estamos discutindo hoje aqui o que vai acontecer amanhã. E nós estamos falando de 5,48, que é só
A reposição inflacionária. A reposição inflacionária. Então, tudo que for, né, que for uma proposta menor é prejuízo. Já estamos falando de muito pouco, né? Certo. Deixando bem claro, né, esse aumento que não é aumento, é a reposição da inflação para todo profissional, é o mínimo que a gente espera. Sem dúvida. E que bom que o prefeito voltou atrás, né, e honestamente buscou dar uma justa reposição. Agora, é claro que a gente espera que o professor, que o funcionalismo, de maneira geral, dentro da ideia não do estado mínimo ou máximo, mas do estado necessário para atender as demandas da nossa comunidade, das nossas comunidades, né, das cidades, dos estados, né, do nosso país, eles possam efetivamente acontecer. Gente, já superamos aí 1 hora de programa, já estamos puxando as orelhas aqui no ponto eletrônico, professor Nato. Não bateu o sinal ainda. Óbvio que a gente não tem como esgotar, já sabíamos disso antes de começar esse debate, mas ainda assim um rico debate. Obrigado pela tua presença, pela tua contribuição, pelo ponto final. Fico agradecido mais uma vez, bom demais estar ao lado da nossa vereadora e professora Luciana, e dizer, encerrar, né, recuperando aquilo que disse bem no começo, tá? À luz de uma afirmação do Brizola, do grande Brizola, Darcy Ribeiro, Homens da Educação, né, que dizia o seguinte: igualdade para todos, privilégio só para as nossas crianças. E quando ele diz isso, ele diz o quê? 10% do PIB para a educação. É a tradução daquilo que ele falava, hoje em realidade, na luta da campanha nacional do direito à educação. Professora Luciana Martins, obrigado pela tua presença. Professora vereadora, seja sempre muito bem-vinda. E é claro, esse debate não se esgota em si, muito pelo contrário, eu fiquei com vontade de evoluir ainda muito mais em pontos que a gente acabou nem tocando, mas em pontos que aqui foram muito bem debatidos por vocês. Muito obrigado. Teu ponto final. Não, só agradecer, e olha só o quanto é gratificante, né, e o quanto a vida nos possibilita, né? Tá aqui dividindo a mesa com o professor Nado é uma alegria, né? E ele trazer a questão do Brizola, eu não vou ficar atrás, eu vou trazer a questão do mestre, né, Paulo Freire, aonde ele diz, né, a educação não transforma o mundo, mas ela transforma as pessoas que são capazes de transformar. Então, eu acredito e trabalho diariamente para que a gente possa ter uma educação que seja capaz de transformar o mundo mesmo. Muito bem, agradecendo a nossa bancada nessa terça-feira. Na nossa técnica aqui está o Bruno, Luiz Felipe Trevisani, mas sobretudo o carinho da tua audiência. Um convite, continue com a programação da nossa Vale TV. A gente se encontra amanhã, a partir das 20 horas. Até lá!